Muito se falou sobre a decisão do título de 2021, principalmente a final ali em Abu Dhabi. Muito se falou sobre isso. Muitos diziam que Verstappen merecia a vitória, outros Lewis Hamilton. Mas o que antigos pilotos de Fórmula 1 e até mesmo um piloto ativo na categoria disseram é que esse era o ano perfeito para uma possível divisão de título entre os dois maiores pilotos da categoria. Dividir o título entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Quem entender mais sobre isso, saber exatamente o que esses pilotos falaram? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e a disputa no GP de Abu Dhabi foi incrível. Os dois maiores pilotos da Fórmula 1 da atualidade chegaram ao GP empatados e óbvio que conseguiram decidir o campeão mundial do ano de 2021, que nesse caso foi Max Verstappen, mas depois de muita briga e discussão entre a Red Bull, a Mercedes e a FIA, justamente por conta de um final de corrida extremamente controverso, que acabou tirando o título das mãos de Lewis Hamilton e permitindo que Max Verstappen o ultrapassasse dentro da pista de forma perfeita e conquistasse o seu primeiro título mundial. Claro que a Mercedes gostaria de ter recorrido nessa situação e anulado a última volta, mas depois de muita discussão, muita conversa, a equipe alemã decidiu não recorrer. E assim, Max Verstappen foi o grande campeão. Mas existia a terceira possibilidade, a divisão do título mundial de pilotos entre Verstappen e Lewis Hamilton. Quem disse isso? Martin Brundle, que é justamente o jornalista da Sky Sports, e também o próprio Fernando Alonso, um dos maiores pilotos da atualidade no mundo todo. Eu vou trazer sim essas entrevistas desses dois grandes esportistas agora para você, mas antes eu queria te convidar a curtir esse vídeo aqui embaixo, deixar o like porque isso ajuda demais o canal e é de graça, então já deixa o seu like aqui embaixo agora. E depois de explicar exatamente o que aconteceu nesse GP especificamente, Martin Brundle começou a falar sobre a sua, entre aspas, teoria sobre a possibilidade da divisão do título. Segundo ele, se fosse perguntado se Max mereceria o título, ele diria que obviamente sim. Ele basicamente liderou quase o dobro de voltas de Lewis Hamilton nesse ano de 2021. 600 e poucas voltas lideradas por Verstappen e 300 e poucas voltas lideradas por Lewis Hamilton. Em número de corridas vencidas, Verstappen vence mais uma vez. 10 corridas vencidas nesse ano contra 8 corridas de Lewis Hamilton. Mas em número de pole positions, de novo Max Verstappen é o ganhador. Ou seja, segundo Martin Brundle, Verstappen merecia sim esse título mundial de Fórmula 1 desse ano. Mas ele também disse que o próprio Lewis Hamilton era outro merecedor, que também merecia sim vencer esse título desse ano. Max merece o título? Claro que sim. Ele liderou 652 voltas contra 303 de Lewis. Ele liderou o campeonato em 15 das 22 etapas, incluindo as 7 finais. Ele venceu 10 corridas contra 8 de Lewis. Sim, eu sei, vamos falar disso logo. E fez 18 pódios contra 17. Mas Brundle continuou falando sobre isso. E aí ele começou a falar sobre o próprio Lewis Hamilton e sobre o porquê o piloto inglês também mereceria o título desse ano de 2021. E ó, para você não pensar que eu tô mentindo ou algo nesse sentido, as fontes são todas aqui embaixo na descrição. Segundo ele, Hamilton, principalmente nessa fase final de campeonato, conseguiu tirar do seu carro muito mais do que ele tinha para dar. Inclusive, ele chegou até mesmo a falar em outras entrevistas, o próprio Hamilton, de que na maior parte do campeonato, ou principalmente do início até o meio ali do campeonato, o próprio W12 era sim inferior ao RB16B de Verstappen. Ou seja, Lewis Hamilton, mesmo com 37 anos, conseguiu sim fazer um campeonato perfeito segundo Brundle e mereceria com certeza o título mundial de 2021. Lewis igualmente merecia o 8º título, gostaria que eles pudessem dividi-lo para ser honesto. Sua velocidade pura, consistência, determinação, estilo, classe, estamina e particularmente na reta final
foi algo incrível, entregando outra forte largada em seu 288º GP e com quase 37 anos. Claro que Brandon falou sobre essa questão de divisão de título, entre aspas, brincando, e acaba que falou sério também. Ele acredita que justamente por conta desse final ali de temporada no GP de Abu Dhabi, talvez seria sim uma boa solução dividir o título entre os dois pilotos. Claro, ele falou isso antes da Mercedes retirar a possibilidade dela recorrer na FIA em Paris, mas ele comentou sim essa possibilidade. E ele disse que o que aconteceu em Abu Dhabi não foi o melhor que poderia ter acontecido. Confundiu os fãs e de certa forma não foi bom para o esporte. A Fórmula 1 precisa solucionar esse problema antes que venha acontecer outro parecido nos próximos anos. As últimas voltas em Abu Dhabi, quando os olhos do mundo estavam voltados para nós em números impressionantes, não foi nosso melhor momento. Em algumas coisas precisam mudar nos próximos meses. Certamente confundimos nossos fãs. E claro que os comentários de Brandon vão de encontro aos pensamentos do próprio bicampeão espanhol Fernando Alonso, que segundo ele, esse era o momento perfeito para uma possível divisão de título mundial entre o próprio Max Verstappen e o Lewis Hamilton. Ele acredita que os dois mereciam muito esse título, e esse era o momento perfeito para isso acontecer. E gente, é engraçado, porque parece brincadeira, mas é até mesmo um fundo de verdade, porque isso poderia mesmo acontecer segundo Alonso e o Brandon. Olha o que Alonso falou em entrevista. Será um grande tópico, mas se você olhar para as 22 corridas, como eu disse na quinta, qualquer um deles poderia ser campeão. Acho que mais do que qualquer outro ano, se você pudesse dividir o troféu em dois, esse seria o ano para fazer isso, porque ambos foram fantásticos. Mas o que você acha disso? Você acha que seria justo dividir o troféu no meio e dar um para Hamilton e outro para Verstappen? Ou talvez dar dois troféus iguais, como se os dois fossem campeões mundiais de Fórmula 1, você acha que isso seria justo? Você acha que seria legal? Você gostaria dessa atitude da FIA? Comenta aqui embaixo nos comentários qual a sua opinião sobre isso. Olha, para ser bem sincero com vocês, eu acho que das 3 possibilidades de decisão da FIA nesse GP, a pior delas seria dividir o troféu. Porque apesar de parecer um sentimento de talvez merecimento dos dois pilotos, no fim das contas, na cabeça do piloto tem apenas o seguinte: eu não venci. Eu não venci, eu não consegui. Se os dois tivessem sido campeões mundiais, os dois ficariam com esse sentimento de não ter conseguido se tornar campeão nesse ano de 2021. Pode ter certeza absoluta que isso aconteceria no final do GP de Abu Dhabi. Agora, por falar em merecimento, na minha opinião, Max Verstappen merecia sim o título mundial mais do que Lewis Hamilton. Eu até fiz um outro vídeo aqui no canal falando mais sobre isso, você pode encontrar aí um vídeo bem recente, inclusive, eu postei nessa semana passada, onde eu conto tudo sobre isso exatamente. Na verdade, eu falo exatamente sobre esse assunto. Eu conto que se Max Verstappen não tivesse sofrido diversos momentos nesse campeonato, que foram relativamente fatalidades, ele conseguiria ser campeão mundial com antecedência lá no final do GP do Qatar de Fórmula 1. Ou seja, se não fossem esses eventos, ele teria conseguido ser campeão em cima de Hamilton com 2 corridas de antecedência. E justamente por conta dessa má sorte em Silverstone, Hungria, também lá no GP do Baku e até mesmo no GP de Spa, acaba que Max Verstappen perdeu essa oportunidade e acabou tendo que se tornar campeão na última corrida. Mas na minha opinião ele merecia mais sim do que Lewis Hamilton. Mas claro, como eu sempre digo, comenta aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre isso. Se você gostou da análise desse vídeo, curtiu a informação que eu trouxe, entendeu bem o que eu falei nesse vídeo, não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho para todas as notificações aqui embaixo. E outra, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.